Cara, olha só, fiquei muito feliz ontem aqui com a festa da democracia em todo o nosso entorno. Conversei aí com todos os prefeitos eleitos e a Record antecipou os resultados aí com as pesquisas eleitorais dadas com exclusividade para você aí, cara. Para comentar, inclusive, a decisão das urnas, nós vamos conversar com o nosso comentarista de política aqui, Vladimir Porfílio, gente. Chega pra cá, Porfílio, meu querido. Muito boa tarde. Tudo em paz? Na paz, senhor. Graças a Bom Deus. ter você aqui com a gente, viu? O prazer é todo meu, Fred. É um privilégio dividir esse espaço com você. Cara, que legal. Vamos falar mais um pouquinho, então. O que a gente pode extrair dessa decisão aí do eleitor? Vamos começar ali por Águas Lindas? Certo. Na verdade, tirando Formosa, todo o entorno repetiu uma tendência que, aliás, repercutiu o Brasil inteiro. Sim. Que é a ideia segundo a qual o eleitor quer segurança. Sobretudo depois daquele período difícil da pandemia, quando nós tivemos o isolamento social. Isso, claro, gerou um sentimento nas pessoas, sobretudo as que precisam mais do aparato estatal, da rede de proteção social, gerou um sentimento de angústia, porque, claro, a gente ainda não consegue, o Estado brasileiro ainda não consegue dar um atendimento pleno a essas pessoas. Mas durante a pandemia, a gente zerou todo esse processo. A gente teve uma queda na qualidade desses serviços. Então, nessa eleição pós-efeito de pandemia, o que aconteceu foi a confirmação do eleitor indisposto a fazer mudanças com taxas de risco, claro. Isso porque, Fred, você sabe, alguns desses prefeitos vinham com uma administração irretocável. Os nossos números, inclusive antes do processo eleitoral, já indicavam quem eram esses prefeitos. Prefeitos que, como o doutor Lucas, não é verdade? Vinha com uma taxa de aprovação igual a do próprio governador Caiado. Que vê, falar em doutor Lucas, ele deu um baile, né, meu irmão? 80 e tantos por cento. 83. Vamos ver aqui os números, inclusive, lá de Águas Lindas, viu? Vamos aqui, a gente vai conseguir ver o resultado das eleições. Vamos embora para Águas Lindas, que a gente estava falando. 83,08%. Segundo colocado, com 10%, que foi o Ribeiro do Túlio, né, gente, do PSDB. E aí vem lá o Otávio Rodrigues com 5%. Mas esse cenário aqui, a gente já trazia nas pesquisas, né? Já. Esse cenário a gente já mostrava, inclusive antes do próprio processo eleitoral. Claro, estamos falando de uma situação em que o próprio prefeito Dr. Lucas ficou ali um pouco na sombra, dentro daquela taxa de dúvidas sobre a sua própria candidatura. Isso acabou gerando na cidade algumas ambições pessoais. Teve gente que achou que podia estar ali na eventual ausência do Dr. Lucas. Mas se tratando de um prefeito alinhado com o governador, prefeito que realizou o sonho da cidade, o sonho do hospital que já está funcionando, que já vinha com uma taxa de aprovação muito alta, seria um despropósito ele não ser candidato. Ele mudou de partido, foi para o partido do governador e aí o resultado está na tela. Tem outro lugar também que eu gosto demais de falar, que é Planaltina de Goiás. Sim. Planaltina de Goiás, a gente também teve um prefeito reeleito. Coloca os números aqui para mim, resultado aí das eleições. Prefeitura de Planaltina de Goiás, o delegado Cristiomário, que veio aí para a reeleição, ele que é do PP, e aí 69,78%. Segundo colocado ali é o professor Zé Nilton, do PSDB, com 24,54%. Um cenário também que a gente tinha. Sim, e a gente antecipou com pesquisas eleitorais e análise dessas pesquisas, indicando que a eleição, que a urna de 2024 tinha tudo para repetir os números da aprovação da administração do delegado Cristiomário, que, claro, respeitando o seu adversário, o professor Zenilton, que já tem uma tradição, uma força eleitoral reconhecida na cidade, realmente passou o rodo e ganhou a eleição com facilidade. Inclusive na última eleição, quando ele foi eleito pela primeira vez, Zenilton ficou muito colado, né? A diferença foi de menos de 3%. Isso, aí hoje, como a gente diz no jargão popular, passou o carro. Passou o carro justamente por essa questão. A tese que a gente sustenta aqui, vem sustentando, que é a da busca do eleitor pela segurança. Vale um comentário importante. No Brasil inteiro tivemos uma taxa muito alta de abstenção.
A abstenção é quando o cidadão não vai votar. Sim. Quando somada abstenção, voto nulo e branco, a gente tem um número de superior a 1/3 do total de eleitores. Claro, na medida em que o eleitor busca segurança, esse foi um movimento natural e o delegado Cristian Mário soube tirar partido disso. Deixa eu falar um negócio pra você de casa aí. Daqui a pouquinho, inclusive, o delegado Cristian Mário vai estar com a gente batendo um papo. Nós vamos fazer isso durante a semana com os nossos prefeitos eleitos aqui do nosso entorno. Quero ir para um lugar que, pra mim, foi diferente. Eu quero ver os resultados agora dos primeiros colocados de Formosa. De Formosa, porque lá em Formosa foi diferente do que muita gente pensava. Resultado das eleições, Prefeitura de Formosa, quem ganha? Simone Ribeiro do PL, com 41,44%. Só que aqui, delegada Fernanda e Décio do Ideal, o que eu tinha em mente que a briga ia ficar aqui. Então, Fred, esse é um caso emblemático, porque, na verdade, confirma a nossa tese. Entre esses 3 candidatos, não temos o candidato da situação, não tinha o candidato à reeleição. Até porque, lá em Formosa, a gente noticiou aqui com grandes espaços o episódio em que os vereadores e o prefeito aprovaram um olerite de R$18 mil no salário, né, Fred? É crescer demais, né? É muito dinheiro para ser vereador, né, meu irmão? Então, aí isso resultou num sentimento que está ali no subconsciente coletivo contrário ao status quo, ou seja, a essas pessoas ligadas à administração. É claro que a delegada Fernanda, ela capitalizava esse sentimento na medida em que ela, como vereadora, foi uma das mais contundentes vozes contra esse processo de aprovação de lei na Câmara de Vereadores para aumentar o salário. Claro, mas, como a gente bem ressaltou no último comentário, a Simone Ribeiro também era vereadora. E era a vereadora que, junto com a delegada Fernanda, se colocaram frontalmente contra essa decisão de aumento extorsivo, absurdo, para a função de vereador e prefeito. Mas, no último comentário, essa é a razão dessa disparada da pesquisa não ter detectado esse favoritismo da Simone Ribeiro, que apareceu em terceiro o tempo inteiro, sim, com 9-11, dependendo do Instituto de Pesquisa. O que está muito claro para a gente é que, aliado ao fato de não ter um candidato daquela garantia, da continuidade, existe o fato de que as pesquisas não conseguiram detectar o voto útil, como sempre, nunca consegue, mas, sobretudo e principalmente, não identificaram o efeito da visita de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro na cidade duas semanas antes do dia da eleição. E aí, meu irmão, a força do Bolsonaro passou o rodo e a Simone Ribeiro tá aí, é a prefeita eleita da cidade. Parabéns pra ela. Agora eu vou pro Novo Gama, cara. Tivemos mais um prefeito eleito, é um grande amigo, inclusive. Vou trazer pra vocês aqui o resultado das eleições. Prefeito de Novo Gama, Carlinhos do Mangão, meteu 78,82% aí em contra Gerton, né? Gerton Sodré com 20,85%. Já era esperado, inclusive ganhou com dezenas de milhares de votos na frente do Gerton, né? Na verdade, ele repetiu a pesquisa que nós demos aqui, claro, que a pesquisa não tinha esse número de 78,82 e eu explico por quê. Dava o Carlinhos Mangão ganhando com uma larga vantagem, mas a pesquisa não consegue arbitrar, não consegue identificar, não existe método para identificar a abstenção. Sim. Porque quando a gente fala 78,82% dos votos, nós estamos falando dos votos válidos. Ou seja, excluído 1/3, ou seja, menos os 30% em média da abstenção. Então, claro, a pesquisa que a gente trouxe para cá e a análise que a gente fez está absolutamente correta e reflete esse número. Mas tem um dado interessante na eleição do Novo Gama. Assim como o doutor Lucas, o Carlinhos Mangão passou o rodo, uma vantagem absurda. Só que no caso da vantagem que o Carlinhos Mangão colocou sobre o Gerton Sodré, é diferente da situação do doutor Lucas, por uma razão singela. O desempenho do Iraquitã
quase ínfimo, quase inexistente, favoreceu O Carlinhos. essa votação do Carlinhos. Boa, parabéns aí pro Carlinhos. Tanto é que eu brinquei com ele na época, na semana passada, na verdade, falei, cara, se tu atingir 60%, você vai pagar o churrasco. Tá me devendo, viu, velho? Vou logo avisando. Eu tô dentro, hein?